Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do EliteCast e hoje vamos conversar aqui sobre um tema que é de interesse de todo mundo, que são as licitações. Então, vamos conversar com uma advogada especialista na área de licitações. Ela veio a São Luís para gravar um conteúdo para vocês, especialmente do curso de Orçamento de Obras e Licitações. E eu não podia perder a oportunidade da gente fazer aqui mais um episódio do EliteCast para tratar desse assunto. Então, Magna, mais uma vez, obrigado aí por ter aceitado o convite, por ter vindo a São Luís. Mas antes de mais nada, se apresente aí para o pessoal te conhecer. Quem é a Magna? Tudo bem, pessoal? É uma satisfação enorme estar aqui com você, Murilo. Muito obrigada pelo convite, de verdade. Meu nome é Magda Gomes de Matos, sou advogada especialista em licitações, também sou assessora municipal na área de licitações, lá no Ceará, em um município do Ceará. Já tenho 10 anos de experiência na área. Na verdade, comecei como licitante, certo? Daí a importância também da gravação desse conteúdo, né, que a gente veio aqui até São Luís gravar para vocês, que vai fazer parte do curso, né, Murilo? Então, comecei como licitante numa época onde a gente não tinha o acesso a esse conhecimento. eh, e daí tinha uma empresa que a gente se propunha a fazer tanto a contabilidade pública como o controle interno. E a partir desse momento eu passei a adquirir a experiência prática, né? Porque como advogada, na faculdade, a gente acaba vendo ali a teoria, na época da faculdade, há 10 anos, era a Lei 8.666, mas não existiam cursos ou mesmo treinamentos que passassem noções práticas de como é que, enfim, tramitam as licitações. Nós também temos um escritório de advocacia, da qual sou a única sócia, que também é especializada em licitações, tanto para assessorar empresas no que for necessário, como também realizar defesa de gestores públicos. Também somos da Efetiva Soluções em Gestão Pública, empresa voltada para a capacitação da administração pública, onde nós ensinamos a fazer todo o procedimento da fase interna dos processos licitatórios, assim como também assessorar municípios e órgãos públicos, justamente na construção da fase interna desses processos. Então, de uma forma bem breve, essa é um pouco da minha experiência. E Magna, uma pergunta bastante comum, já que você viveu, né, há 10 anos já que você vive dessa área, na sua visão, a Lei 14.133, ela realmente traz muitos avanços em relação à Lei 8.666? Quais são os principais pontos que você enxerga como avanço, ou quais pontos que você enxerga que, poxa, podia ser melhor, ou a lei anterior em algum ponto era melhor? Dá um panorama aí pra gente. Perfeita a sua pergunta, Murilo. E nós, inclusive na gravação do curso, né, falamos um pouco de um ponto muito importante, que eu considero que foi principalmente a consolidação dos procedimentos eletrônicos. Isso na visão do licitante, certo? Porque nós tivemos inovações tanto para quem faz parte da administração pública, e também para quem participa dos processos. Para quem participa dos processos, para quem, enfim, vai ser um fornecedor, eu considero a grande inovação a consolidação desses procedimentos de forma eletrônica. Por quê? Porque na Lei 8.666, nós tínhamos ainda a predominância de procedimentos presenciais, que era a famosa tomada de preço, a concorrência presencial, e isso acabava que nichava muito, não é? Por exemplo, para você participar, de repente você tem uma empresa de obras e você quer participar de uma licitação lá no Ceará, por exemplo, você teria que se deslocar para lá, para aquele determinado município e participar daquele procedimento. Hoje, com a 14.133, você pode participar daqui de São Luís e executar a obra lá. Então, digamos que a predominância, a preferência por procedimentos eletrônicos, eu acho a grande pedra de toque dessa lei. Para a administração pública, os impactos foram muito maiores, certo? Tanto que até hoje a gente percebe que a própria gestão pública ainda tem dificuldade, certo, na construção desses processos, tanto que a capacitação constante
é uma diretriz trazida pela lei, porque, de fato, principalmente em âmbito municipal, ainda há essa dificuldade. E foi muito impactada a fase interna, por quê? Porque trouxe elementos de gestão de riscos, governança. A gente teve aí, por exemplo, o fortalecimento de um artefato chamado estudo técnico preliminar, que é essencial e que, inclusive, as empresas que vão participar, mesmo esse artefato sendo da fase interna, é essencial que elas tenham noção do que é que se trata, porque esse artefato ele possibilita que você, como empresa, por exemplo, você faça o controle de uma determinada exigência do edital que tem que estar justificada lá na fase interna dentro desse artefato, certo? Então, assim, foram inúmeras mudanças, né, e que a gente percebe que a administração pública ainda está tentando se adequar e se preparar para aplicá-las. Agora tem duas coisas assim que tu falou dessa facilidade, né, da licitação eletrônica, mas tem duas coisas ainda que eu fico um pouco ressabiado e queria ver a tua experiência por parte, né, do ente público. A primeira é de forma que universalizou, né, ou seja, aumentou o número de licitantes, mas tem dois problemas que eu vejo aí. O primeiro é como é que o órgão público ele pode evitar que entre um aventureiro, né, nessa licitação. E a outra coisa também é que eu percebo é que muitas vezes esse tipo de licitação eletrônica, eu falo que é quase que é um jogo do tigrinho. A pessoa, às vezes, ela vai ali na emoção e aí ela vai dar um desconto muito grande e, às vezes, depois não consegue executar. E a lei, né, ela tinha trago ali para mim, que era um grande avanço, que era aquele limite dos 25% de desconto, mas depois acabou se flexibilizando isso. Não, se justificar pode. Então acabou que aquilo caiu por água abaixo. Como é que tu vê aí esses dois pontos em relação à questão, né, de como tentar evitar o aventureiro e também como evitar que as empresas apresentem propostas inexequíveis e depois tenham problema para a execução do contrato? Perfeita a sua pergunta, certo? E, de fato, Murilo, é um grande desafio. Vou falar agora do lado da administração, certo? É um grande desafio por quê? Porque vamos pegar aqui o exemplo de obras e serviços de engenharia. A lei ela tem ali um limite da inexequibilidade. Essa pergunta que você fez, ela se atrela à inexequibilidade da proposta. E a lei para obras e serviços de engenharia, ela traz ali 75% do valor orçado, certo? Mas essa inexequibilidade, ela não é absoluta. Como você bem disse, o agente de contratação ou o pregoeiro, ele vai ter que diligenciar para que a empresa comprove que pode executar esse valor, certo? Só que até essa diligência é complicada, porque muitas vezes ele vai pedir notas fiscais, ele vai pedir contratos, né? Ele vai analisar também a saúde financeira da empresa através de uma composição de custo. Lá na habilitação, que vem depois dessa fase, né? Porque primeiro a gente tem a proposta. Lá na habilitação a gente vai ter a qualificação econômico-financeira, que é o balanço. Mas, assim, é algo complicado. Por quê? Porque o pregoeiro ele se sente, às vezes, inseguro, certo? Porque é muito complicado ele eliminar uma empresa justamente dizendo que a proposta dela não é execuível. Como assim? Porque muitas vezes a empresa ela baixou o valor, só que a gente pode ter uma empresa forte, sólida no mercado, com muito capital, e que até estrategicamente para ela seja interessante participar daquele processo e ganhar, porque é uma vitrine, né? Dizer que está fazendo aquela obra. Então, assim, é muito complicado, mas do lado da administração pública, o que é que a gente recomenda? Isso é uma visão de administração pública, mas que também os licitantes têm que ficar atentos. A gente está recomendando penalizar, certo? A empresa orçou um valor, participou, não executou, a administração abre um procedimento administrativo para aplicar as sanções cabíveis. Isso resguarda tanto a administração, como também vai gerar mais gosto, né, para quem realmente quer participar, dar uma proposta justa, porque vai saber que os aventureiros, ou mesmo os, assim, não vou dizer irresponsáveis, né? Ou os irresponsáveis, eles serão penalizados se não cumprirem, né, da forma que tem que ser. Tá? Exatamente. E aí uma pergunta que eu te faço é o seguinte, e para essas empresas que estão participando dessas licitações, né? Também imagino que para elas, quem já trabalhava ali com a licitação presencial, né, e agora obrigatoriamente tem que participar da licitação, né, de forma online, também é um processo de transição. E aí eu te pergunto o seguinte, na tua experiência, quais são os principais erros, né, que os licitantes estão cometendo, as maiores dificuldades que eles estão tendo nesse processo?
Eu acredito, assim, você pontuou muito bem, porque a empresa estava acostumada a ir para aquele processo presencial, né, montar os envelopes, fazer a proposta completa e ali participar. Eu acho que os principais erros têm sido até bobos, como, por exemplo, o manuseio de plataforma, certo? Nós comentamos durante a gravação, né, no momento, enfim, que a gente estava passando as instruções, que hoje a gente tem diversas plataformas no mercado. Apesar de que, se você tiver a noção do procedimento, não importa qual plataforma você vai utilizar, o processo vai ser sempre o mesmo. Mas alguns clientes, algumas empreiteiras, né, a gente percebe, conversando com os engenheiros, que são os responsáveis pela formulação da proposta, que eles têm dificuldade na parte simples mesmo de manusear a plataforma. Por exemplo, vai ter um momento ali de intencionar o recurso, certo? A forma de intencionar o recurso era clicando num determinado ícone. Muitas vezes, justamente por não estar acostumado, acaba que uma simples bobagenzinha como essa, né, eles muitas vezes não conseguem detectar. Questão de documentação, no geral, a documentação ela praticamente permaneceu a mesma, tá? Da Lei 8666, certo? Eu diria que, se for para apontar uma dificuldade, seria essa. E uma outra pergunta que eu te faço é a seguinte: quais os cuidados, né, que primeiramente eu vou falar de duas peças aqui dessa engrenagem, ainda olhando pela parte do setor público, né? Primeiro, do engenheiro ou arquiteto que está elaborando o orçamento de referência. E também do gestor público, né? Já que tu falou que, inclusive, um dos teus serviços hoje é, por exemplo, defesa desses gestores. Quais são os principais cuidados que esses dois componentes, né, precisam tomar para evitar depois, lá na frente, algum tipo de penalização? Primeiro, na elaboração da proposta, e segundo, o próprio gestor. Pronto. Sobre o gestor, o que é que a gente viu? Primeiro, antigamente, quando a gente tinha a Lei 8666, a gente via muitos problemas no sentido de direcionar licitações, certo? Já inserindo ali naquele orçamento, naquele projeto, elementos que, por exemplo, somente determinados grupos de empresa teriam. Na qualificação, Na principalmente. qualificação, principalmente, né? E aí, o que acontece? Por conta da inserção desses elementos, ainda durante a Lei 8666, passaram a existir diversas denúncias, diversas representações nos tribunais de contas, em cima do que a gente chama, por exemplo, de parcela de maior relevância, certo? Porque quando a gente tinha que comprovar, e ainda tem, né? No caso, a qualificação técnica tinha que comprovar justamente em cima dessa parcela de maior relevância. E o que acontece? No orçamento, lá no projeto, muitas vezes inseriam-se elementos que não eram nem considerados tão essenciais assim, que muitas vezes não atingiam o percentual mínimo dentro daquele orçamento, já se sabendo que somente um determinado grupo de empresas teria ali como comprovar na qualificação técnica. E o que aconteceu? Com a nova lei, isso afunilou, porque a gente tinha entendimentos jurisprudenciais, mas hoje nós temos expressamente na 14133, né, que eu só posso exigir, não só em licitações de obras, tá, que enfim o nosso foco aqui é obras e serviços de engenharia, mas eu só posso exigir uma parcela de maior relevância, desde que ela realmente tenha um valor significativo e que ela, por exemplo, isoladamente corresponda a 4% do orçamento estimado, certo? E o que acontece? Também com a segregação de funções, que é um princípio basilar da 14133, você falou agora do engenheiro, do arquiteto, certo? Esse profissional ele tem que ter muito cuidado. Claro que ele já respondia, mas agora mais do que nunca. Por exemplo, eu sou assessora jurídica. Minha obrigação é analisar o processo e emitir o parecer para, enfim, atestar que aquele processo tem a sua regularidade. Só que, por exemplo, eu não tenho conhecimento técnico que um engenheiro tem. Então, quando esse processo for auditado lá pelo Tribunal de Contas, em virtude do conhecimento especializado dele e da segregação de função, se por acaso tiver algum vício, alguma ilegalidade nesse projeto, ele que será responsabilizado, certo? Eu posso ser também
desde que eu cometa, por exemplo, nessa parte técnica, em relação ao que ele fez, um erro grosseiro. Então, a gente está vendo um controle tanto em relação a essa previsão legal, né, que era onde ocorria o direcionamento, como também na segregação de função, certo? E aí, dos licitantes, também, a questão, eu diria assim, que da responsabilidade, nós já falamos, né, em termos de eles não executarem o que eles se propõem, mas também ter um profissional especializado que tenha conhecimento, né, porque, assim, é um ramo que requer que você pare, sente, estude e se profissionalize, justamente para identificar vícios e problemas como esses, tá? Exatamente. E olha só, uma dica aqui, tá, pessoal? Eu falo isso porque eu já trabalhei em órgão público, né? Como você. Órgão não, na verdade é uma empresa pública, né? Como vocês sabem, eu trabalhei 17 anos na Caixa e acho que um dos maiores problemas que o servidor ou o empregado público tem é ficar esperando que o órgão o capacite. Né? Então, muitas vezes vocês são demandados de fazer atividades e aí você não está preparado para isso, né? E aí você acaba cometendo erros que podem comprometer, inclusive, seu CPF pessoal, porque geralmente quando vem essas auditorias, né, vai no CPF da pessoa, e aí você fala, mas eu não sabia, mas eu não fui preparado. Então, assim, a gente precisa entender que você não pode esperar que um órgão público pague para você uma capacitação, você tem que buscar uma capacitação mínima para você atuar dentro da segurança, porque, volto a dizer, isso vai no teu CPF. E em relação a isso, Magda, eu até queria ver contigo em relação a essa questão das auditorias, né? Eu lembro bem que assim era um dos terrores, né, que a gente tinha, que eu tinha até, inclusive, quando estava lá na Caixa, era exatamente essas auditorias, né, dos tribunais de contas. E a gente aí muitas vezes até, mas por que vem no CPF da pessoa? Por que não vai na empresa e tal? Porque eu estou aqui seguindo ordens. Então, assim, uma coisa que eu acho importante também salientar para vocês é que quem trabalha no âmbito público precisa entender que, infelizmente ou felizmente, responder a auditorias, responder a esse tipo de questionamento faz parte do nosso trabalho. E, fatalmente, né, se você continuar nisso por 5, 10, 15 anos, o momento vai chegar o seu momento de se defender. E eu sei que às vezes é duro, né? Tem colegas que recebiam cartinha em casa e tal, é uma situação bem traumática, às vezes até para a família, ter que esclarecer, mas o que tu acha sobre isso, Magda? Essas auditorias que têm sido feitas, né, pelo Tribunal de Contas da União, pelo Tribunal de Contas dos Estados, às vezes pega pesado ou realmente está tudo certinho de acordo com a conformidade, enfim. Qual é a tua visão sobre essas auditorias? Bom, o que é que acontece? Você agora fez uma pergunta bem interessante, Murilo. De fato, eu já analisei alguns processos, principalmente realizando defesas, tanto no âmbito de auditorias dos tribunais de contas, certo? Como também até mesmo de ação civil pública promovida pelo Ministério Público, que, de fato, em alguns momentos existe, sim, um rigor excessivo, certo? Concordo. Principalmente, vamos falar aqui sobre o Tribunal de Contas, tá? Hoje, o que é que acontece? Os tribunais, eles cada vez mais, eles têm implementado ferramentas de inteligência artificial, né, que é outro ponto que vocês também têm que ficar atentos, que muitas vezes a gente publica um processo, é impressionante, o processo tem um valor considerável, em questão de 15 a 20 dias já chega uma cartinha dizendo que encontrou algumas inconformidades, já apontando, né, aqueles itens, entendeu? E aí o que acontece? Principalmente em âmbito municipal. A gente até percebe que foi exagerado. Só que o nosso volume é tão grande de processos e a nossa estrutura é tão pequena que muitas vezes a gente prefere anular ou revogar, né? Dependendo da motivação, que a anulação e revogação são diferentes, do que prosseguir com aquele processo e, de repente, se deparar com uma penalização, né? Então, assim, muitas vezes eu acho excessivo, tá? Só que, principalmente, repito, em âmbito municipal, como não se tem uma estrutura de uma defesa, prefere-se anular ou revogar do que ter uma dor de cabeça, porque as multas também são pesadas, tá? E também tem outro detalhe. Você está trabalhando hoje na administração pública, só que mesmo você saindo, que é o que acontece. Por exemplo, hoje, 2025, a gente está tendo processos relativos à pandemia, que ainda estão
no seu início, certo? Então, mesmo você saindo, essa situação vai te acompanhar, entendeu? Tem colegas, por exemplo, que foram secretários municipais, já deixaram, enfim, há anos, né? E a gente estava numa roda de conversa no domingo e ele se deparou com uma situação de um processo no Tribunal de Contas da União, em virtude, enfim, de uma verba federal aplicada no município, que de certa forma houve um exagero, né? Só que assim a pessoa já não está mais nesse cargo há 5 anos e acaba recebendo uma notificação dessa, uma multa considerável, entendeu? Então, a responsabilidade é muito grande. E como você bem disse, eu não vou esperar que o órgão me capacite, certo? Porque vai para o meu CPF. Eu vou atrás de me qualificar, porque realmente é uma grande responsabilidade. Exatamente, pessoal. Então, assim, lá no início, principalmente, eu lembro que quando houve os concursos até para auditor do Tribunal de Contas da União, ele não era restrito à engenharia e arquiteto, embora, né, fosse, por exemplo, na auditoria de obras. Então, já teve caso, olha só que coisa absurda, de ter auditor de obras que era, sei lá, dentista. O cara pegou, estudou, lógico, apesar do edital ele não ser específico para engenharia e arquiteto, mas tinha muito conteúdo de engenharia e arquitetura, mas o cara sentou a bunda numa cadeira e estudou lá questão de concurso de engenharia e arquitetura, passou. E aí teve, né, auditorias e tudo. Então, assim, o que eu quero dizer, como a Magda comentou aqui, é que às vezes eles exageram, mas a gente tem, né, sempre a oportunidade de nos defender. Então, em muitos casos, né, principalmente se a gente tiver uma boa assessoria, a gente consegue esclarecer todos os pontos, né, e com isso evitar alguma penalização. Mas é importante a gente entender isso, que a gente precisa estar preparado e quando, eventualmente, se isso acontecer, a gente também não tentar fazer as coisas de qualquer maneira, procurar uma assessoria especializada para se defender e para evitar um problema pior. E só uma coisa em relação a isso aí, Magda, deixa eu contar essa história que eu sempre conto essa história. Essa questão do tempo, né, que tu comentou. Sim. Certa vez eu era o engenheiro, né, por parte do banco, que era o responsável, né, por acompanhar talvez a maior obra pública que já aconteceu aqui no estado do Maranhão, né, que era o chamado PAC Rio Anil. E aí eu nunca esqueço disso, que eram várias metas, né? Tinha a parte de avenida, tinha a parte de melhoria habitacional, tinha a parte de construção de imóveis para tirar pessoas de zonas, né, de risco, enfim. E muitos anos depois, né, de que eu já não estava mais exatamente naquele posto, já estava em outro posto, houve uma auditoria, né? E aí nunca esqueço que o auditor estava lá dentro da nossa unidade, né, trabalhando, o auditor, e uma das medições, né, que haviam sido pagas, o auditor não encontrou no processo, ainda era de papel, né, os processos, ele não encontrou o boletim de medição que gerou aquele pagamento. Nossa. E aí o que acontece, né? Aí lá vai sair procurando aquele monte de papel, imagina aquele arquivo assim com um monte de volumes, né? A gente pesquisando, procurando e nada. E aí todo dia, né? Já tinha tipo uma semana que o auditor estava lá, todo dia o auditor, e aí Murilo encontrou? E aí Murilo encontrou? Eu não, calma, eu estou procurando. E aí eu meio que já desistindo, falei, putz, não sei o que eu vou fazer, porque o governo do estado já tinha mudado gestão, também provavelmente não ia ter aquele documento. E eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Eu estava meio que desistindo, e aí, durante uma certa etapa desse caminho, ainda quando eu estava naquele processo, eu tinha um companheiro que era como se fosse ali um co-gestor ali junto comigo daquele contrato, e o nome dele era Adriano. Esse Adriano já tinha se mudado, já estava em outra cidade, tudo. E aí eu andando pelo arquivo morto, eu encontrei uma caixa escrita assim, Adriano. Aí eu falei, rapaz, deixa eu ver essa caixa aqui. Aí peguei essa caixa. Sabe quando a pessoa vai se mudar, que ela bota lá a foto da namorada, né? Os bibelô que ficam em cima da mesa, tava tudo nessa caixa como se fosse uma caixa para ele se mudar, né? E aí eu comecei a olhar essa caixa e não tava o danado lá do boletim de medição. Então, pessoal, é isso que a Magda comentou. Às vezes, anos depois, né? Isso pode acontecer. Então, o que eu sempre recomendo? Apesar de que hoje já melhorou muito, porque hoje praticamente tudo fica armazenado, né, em nuvens, etc. Mas até isso pode eventualmente, sei lá, queimar um servidor e aquele documento desaparecer. Então, desde então, o que eu sempre recomendo para o pessoal? Guarde os documentos que você gerou. Então, se você gerou algum parecer, se você gerou qualquer tipo de documento, guarde uma via para você. Também
faça um e-mail para você ficar enviando essa documentação, ou guarde num HD, ou bote numa nuvem, num drive, mas guarde isso porque em algum momento você pode precisar, tá certo? E como a Magda comentou aqui, ainda que você fale assim, mas eu estou aqui como um cargo comissionado aqui nessa prefeitura e vou ficar pouco tempo, só essa gestão, mas você anos depois pode ter que responder por isso. Eu, graças a Deus, já saí da caixa há muito tempo, então acredito que não tenha mais nenhum problema que eu possa vir a responder, mas entendam isso. Agora, Magda, exatamente sobre esse último ponto que eu comentei, esse penúltimo ponto, sobre essa questão das defesas, né? Só para tranquilizar o pessoal, se a pessoa ela fez tudo correto e eventualmente um auditor pesou a mão, né, naquela análise, aplicou uma multa, é comum você conseguir, né, com uma boa defesa, revogar, anular aquilo ali para não haver uma penalização do profissional? Sim. O que é que acontece? Assim, a gente tem que trabalhar com a sinceridade, né, Sim. acima de tudo. Realmente existem casos que a gente não consegue absolver ou inocentar. A gente consegue diminuir, por exemplo, o percentual, o volume daquela multa, né. Então, digamos, se o gestor seria multado aqui em 100.000, supondo, né, a gente conseguiria reduzir pela metade, a partir do grau de culpabilidade, né. Agora, assim, já tivemos êxito, em processos criminais, né, que são até piores, que dependendo você não paga só um valor, né, você pode também vir a pagar com a sua liberdade. E foram casos, assim, curiosos, envolvendo 2 pregoeiros que me marcaram muito, porque, assim, com todo respeito aos membros do Ministério Público, claro, que fazem um excelente trabalho, mas um deles especificamente, ele, enfim, veio a denunciar esse determinado pregoeiro, só que notoriamente, o promotor ele não tinha conhecimento, né, da prática de um processo licitatório, especificamente de um pregão eletrônico, certo? Então, esse caso, inclusive, foram 3 processos criminais diferentes em relação a esse mesmo agente público, e nos 3, né, o último transitou em julgado agora, nos 3 ele foi absolvido, certo? Justamente pela falta do conhecimento prático em relação ao procedimento, tá? Mas, assim, em outras ações civis públicas, nós obtivemos êxito, conseguimos reduzir o valor, em alguns nós conseguimos inocentar. Não há como padronizar o resultado. O que é que vai interferir? Os elementos concretos que a gente vai ter dentro do processo. Como você concorreu? Foi um erro grosseiro? Foi uma culpa? Você tinha estrutura suficiente no órgão que você trabalhava? Apesar de que o fato de você ser sobrecarregado, né, que inclusive era uma tese muito utilizada na defesa, há alguns meses eu já acompanhei um acórdão do TCU, onde TCU disse que isso não seria motivo, certo, para balizar uma defesa, argumentar que você é sobrecarregado ali no seu ambiente de trabalho, certo? Mas não deixa de ser uma tese, um viés que a gente pode seguir, mas cada caso tem que ser analisado na sua particularidade. Agora, eu não estava preparado. Essa daí não tem justificativa. Não. Agora, Magda, sobre esse caso aí, sobre esse último ponto aí que tu comentou, uma que acontece muito, que eu vejo, e aí eu queria ver assim, até para poder como a pessoa se defender disso, né? Eu conheço muitos, né, no caso que é o nosso maior público aqui, que são engenheiros e arquitetos, que trabalham em órgãos públicos, que às vezes estão lá fazendo, por exemplo, a fiscalização do contrato. E não raro eu vejo eles virem me procurar para tirar uma dúvida, quando eu percebo que, na verdade, o órgão quer que eles façam um posicionamento jurídico sobre, por exemplo, um aditivo. Murilo, isso aqui pode ser... E eu falo, olha, é importante você entender o seguinte, você é profissional de engenharia e arquitetura, então você tem que se ater às questões técnicas. Tu faz o teu parecer técnico e tem que submeter para alguém do jurídico para que ele possa fazer essa análise se esse aditivo é cabível ou não. Por exemplo, muito comum quando extrapola os limites, né, de 25% no caso de obra, 50% no caso de reforma. Então, é muito comum eu perceber que há uma sobrecarga no profissional que está lá na ponta dele assumir uma função que claramente não é dele.
como é que esse profissional, e eu percebo que eles ficam às vezes muito com medo de dizer isso, ou de se posicionar, porque muitas vezes são cargo comissionado, ficam com medo de perder o emprego. Então, como é que esse profissional ele pode tentar ali se defender para que isso não aconteça, ou o que ele poderia fazer nesse caso? Bom, você tocou num ponto interessante. E de fato, eu acredito que é uma das maiores demandas que se tem, né, principalmente quando a gente está dentro de um órgão pequeno, são os famosos aditivos de obras, né, os temidos. Bom, o que é que acontece? Primeiramente, vamos lá, quanto à função do engenheiro, ele tem que se ater realmente àquilo que ele pode analisar, vamos falar aqui bem friamente, matematicamente, certo? Ao orçamento, se é possível e por quê, entendeu? Afinal, quando aquele processo foi deflagrado lá no início, ele tinha um projeto e, de repente, ele se depara ali com um pedido de acréscimo, muitas vezes, poucos meses depois do contrato ter sido assinado. Tem caso que, às vezes, a obra mal começou e já tem pedido aditivo. Exatamente. Então, assim, é algo muito melindroso, Murilo, porque, como você bem disse, né, muitos são comissionados. Infelizmente, alguns órgãos não pagam o piso. É uma Isso aí é realidade. fato. É uma realidade, inclusive, que quando nós estivemos lá no seminário dos conselheiros do CREA, lá do nosso estado, nós batemos muito nesse ponto, né, que é algo, assim, só desvirtuando um pouco mais, eu vou voltar para lhe responder. Só batendo aqui que o próprio CREA era para ser até mais atuante, né, nessa questão do controle, inclusive fiscalizando, né, principalmente os municípios, porque realmente a questão do salário deixa a desejar, o profissional não consegue desenvolver bem, tá? Eu falo muito que às vezes quem trabalha no município, principalmente quando é cargo comissionado, que o salário é muito baixo, acaba que aquilo ali vira um bico para ele, porque ele não consegue se manter com aquele salário, que às Não. vezes é R$ 2.000, R$ 2.500, então ele faz outras coisas e às vezes um dia na semana vai na prefeitura. E a prefeitura até meio que aceita, porque entende, realmente está pagando ele mal, deixa ele... Deixa. Pago tão pouco, deixa ele livre, mas essa é uma realidade. O primeiro ponto é esse, né? E aí eles se veem muitas vezes até coagidos, Sim. né, de forma indireta, para poder passar aquela situação. Mas aí o que é que você tem que fazer, pelo menos para minimizar? Focar no projeto, certo? Tentar justificar, por exemplo, se vai pedir um acréscimo, né? Quando você vai fazer a sua justificativa, você realmente abusar no sentido de escrever o porquê. Por exemplo, mudou um determinado tipo de teto, vamos supor, um PVC ou gesso, certo? Só um exemplo. É mais caro, e por que mudou, certo? Teve acréscimo de ambientes, né? Você fazer ali na sua planta, deixar claro, entendeu? É o que você pode fazer para tentar minimizar o problema. Valizem, tá? Não tem como garantir, né? Então, você vai submeter isso ao jurídico, mas sendo aqui muito honesta com você. O máximo que o jurídico vai avaliar aí é se adequa, né? Se a justificativa dele é plausível. Se for plausível, vai ser aprovada. Mas o que vai ser predominante, possivelmente, vai ser o parecer do engenheiro, tá? Então, abusem no momento de explorar o porquê desse acréscimo, né? Outra pergunta, Magda, e agora já voltando aqui para a questão do licitante, né, do executor da obra, a gente percebe muitos casos, né, embora a legislação ela traga um prazo para pagamento, né, eu conheço inúmeros casos, aliás, acho que a exceção é quando a pessoa de fato recebe o seu pagamento, né, de acordo com o prazo legal. O mais comum é haver atrasos. E a gente sabe que, obviamente, a lei ela traz alguns direitos para o executor, né, no caso, o contratado. Mas a pergunta que eu te faço é, nesses casos de atraso ou paralisação, né, por parte do órgão contratante, quais são esses direitos que a empresa executora tem, né, e se nesse caso seria um possível caso de solicitar um reequilíbrio econômico de contrato? Pronto, vamos lá. Vamos primeiramente aqui separar as coisas, né? Reequilíbrio, você falou aqui em reequilíbrio. Quando é que eu vou ter o direito ao reequilíbrio? Quando eu tiver um fato excepcional que vai impactar diretamente na minha proposta. O que é que não pode acontecer, mas que acontece na prática, tá? E que é uma lástima. As empresas mergulham o preço, tá?
E dá alguns meses, chegam ali com o protocolozinho de um pedido de reequilíbrio. Esse reequilíbrio eu não aprovo, certo? Eu não aprovo porque eu não vou assinar algo que não vai estar dentro daquilo que é permitido, né? O reequilíbrio, na verdade, é quando você tem um fato totalmente excepcional que vai impactar diretamente na sua proposta e você não vai conseguir executar o serviço. Não é aumentar o seu lucro, tá, Murilo? Inclusive, uma dica que eu sempre dou, inclusive, para as próprias empresas quando protocolam. Quando você for pedir o reequilíbrio, você tem que mostrar para aquela pessoa que vai analisar que você não está querendo lucrar mais, que você quer apenas terminar o seu contrato, certo? Vamos pegar aqui a questão de obras, que eu já vi alguns casos. Por exemplo, combustível. Nós tivemos aí, durante alguns momentos, uns aumentos totalmente excepcionais, né? E que, de fato, impacta muito a construção civil, né? O pessoal, por exemplo, que é da pavimentação, né? Impacta mais do que diretamente. Então, o que que acontece? A empresa, quando vai fazer o pedido, ela tem que apontar diretamente qual é o percentual que ela quer de reequilíbrio no contrato, certo? Mantendo a sua mesma margem de lucro, tá? E ela tem que juntar de forma robusta as provas desses fatos excepcionais posteriores, né, à assinatura do seu contrato. Aí, nesse caso, ela pode juntar as tabelas oficiais, por exemplo, do combustível da Agência Nacional de Petróleo, né? Notícias da grande mídia que sejam recentes, tá? E solicitar esse reequilíbrio. Primeiro ponto é esse, certo? Sobre a questão dos pagamentos, que você me perguntou, tá, Murilo? De fato, gente, isso é muito recorrente. Não quer dizer que é a regra. Existem órgãos, inclusive, que pagam muito bem, tá? Que são órgãos até muito disputados, né? Porque justamente são conhecidos por honrarem seus pagamentos. Mas, na realidade, essa questão do pagamento é um grande problema, né? Inclusive, por mais que a lei dê aquele direito de, enfim, você paralisar a obra, muitos licitantes ficam receosos porque, enfim, temem sofrerem represálias políticas, né? Então, eles acabam até mesmo sem receber, né? Segurando a execução do contrato, Mas tá? aí no caso muitas vezes diminui muito a quantidade de profissionais que estão no canteiro, então ele fica ali Sim, enrolando, né? Só para não abandonar. E pronto. aí atrasa tudo. Atrasa tudo, mas exatamente, mas tem medo de abandonar completamente, né? Apesar de que seria um direito dele, entendeu? Mas assim, essa questão do pagamento realmente é um problema, o que muitas vezes obriga as empresas a entrarem judicialmente. Por quê? Porque ela até notifica a administração pública para realizar os pagamentos, mas a administração muitas vezes fica inerte. Não, não vou pagar e pronto. E aí, infelizmente, essa empresa só vai receber via judicial, né? Então, digamos, esses aí são alguns dos problemas que a gente tem, né, nos contratos públicos. E olha só, pessoal, vou dar uma dica aqui importante para você aí que trabalha, né, em alguma empresa. Quando eventualmente, né, esse recurso for federal e tiver uma entidade, uma empresa que acompanhe a liberação desse pagamento. Um exemplo, Caixa Econômica Federal, eu falo isso porque eu já trabalhei lá. É muito comum, né, a gente sabe que para que a obra ela possa de fato iniciar, como existe, por exemplo, a Caixa Econômica, como a mandatária da União, a mandatária ela dá uma analisada no projeto, verifica se está tudo ok. Então, existe um documento do banco, né, da Caixa, no caso, atuando como mandatária da União, que autoriza o início de obra. O que a gente via muito, né? Às vezes o prefeito, naquela ânsia, está chegando perto da eleição, ele tem que anunciar uma obra nova e tudo, ele vai lá e assina a ordem de serviço para a empresa, sem ainda isso estar autorizado, né, pela Caixa, atuando como mandatária. Aí a empresa, por desconhecimento, vai lá, começa a executar, entra com o boletim de medição, aí a Caixa, às vezes, bate lá na Caixa, a Caixa, não, essa obra aqui ainda nem autorizei o início, ainda está com pendência X, Y, Z, W, tem lá um catatal de pendências para regularizar. E aí a prefeitura simplesmente faz assim, olha a empresa, para te receber tem que resolver isso aqui, ó. E aí muitas vezes várias atribuições ali que seriam, né, por exemplo, uma alteração de projeto que foi requisitada e tal, que seria uma obrigação do ente público, acaba jogando para o construtor, e o construtor, porque já está argolado, vai precisar, né, correr atrás disso, e às vezes vai demorar meses para ele conseguir receber. Então, assim, já vi coisas assim.
Acho que eu peguei até um trauma. Eu, depois de trabalhar 17 anos na Caixa, já vi esse povo sofrer tanto que eu falo assim, meu Deus do céu, se tem uma coisa que eu não quero fazer hoje na minha vida é trabalhar com obra pública. Que, o que que tu diria assim para as pessoas? Falar, não, Murilo, já mudou, para poder tranquilizar. Murilo, você jogou agora uma pergunta bombástica, né? Bom, pessoal, assim, o que é que eu posso dizer, né? Eu sou suspeita para falar, Murilo, porque eu adoro o tema, né? Inclusive, hoje enfim, tudo na minha vida profissional gira em torno de licitação, né? Assessoria, tudo. Mas eu diria o quê? Primeiramente, uma dica até como empresária. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Isso. Eu falo realmente isso, enfim, até para os clientes. Por exemplo, essa semana nós tínhamos um processo bem delicado para assessorar, participar, e eu até elogiei, porque é uma empresa que ela é muito forte no segmento privado, e ela agora está começando a enveredar em alguns processos licitatórios que ela escolhe a dedo para participar, porque para ser mais um ramo na empresa, né? Então, primeiro ponto, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Diluir o risco, né? Mesmo quem trabalha Isso. com obra pública, tipo assim, é melhor pegar talvez muitos contratos pequenos do que pegar só um contrato gigante, porque se aquele der pau, ela tá ferrada. Perfeito. Ainda na área de obras, né? Por exemplo, empresas da construção pesada, elas acabam tendo muita dificuldade, porque o carro-chefe são obras públicas, né? Sim. Eu estou observando isso, conversando com alguns donos dessas empresas desse segmento, né? E, de fato, há uma dificuldade. Por quê? Porque afunila, né? O primeiro ponto é esse, diversificar. O segundo, ter informação. Por mais que você tenha uma assessoria jurídica, um setor de licitação dentro da sua empresa, né? Algumas empresas têm um setor composto aí até por 10 pessoas, empresas muito grandes, né? O ideal é que aquele que está no comando, ele também tenha acesso ao conhecimento, né? Ele fique ali um pouco também no operacional, porque somente com o conhecimento você pode formular as suas estratégias. Então, eu diria que a base são essas duas, o conhecimento e diversificar. Uma outra questão também, Magda, é que eu vejo que, não sei se é a impressão que eu tenho, que os órgãos públicos falham muito no recebimento, né, dessas obras e principalmente na questão de, eventualmente, ter que acionar depois o construtor para fazer reparos ou, enfim, nas obras. Então, assim, tem muita obra pública, aquela obra assim que a gente fala assim, o cara fez uma pavimentação Sorrisal, colocou e 6 meses depois já Uhum. deu problema. E a gente sabe que essas obras elas têm uma garantia, né? Então, Sim. assim, como que o gestor, ou, enfim, o órgão público, quais são as atividades ou atitudes que ele tem que deixar isso registrado para depois evitar de uma auditoria de haver alguma penalidade nesse sentido, né? Pô, não houve uma fiscalização adequada, então a obra foi mal feita, a obra começou a apresentar problemas muito cedo. O que pode ser feito nesse sentido? Pronto. Primeiramente, certo? Você falou bem agora, fiscalização, né? Sim, O fiscal do contrato, a pessoa que vai estar ali acompanhando a execução, ela é responsável tanto por analisar o que está acontecendo, como também se respaldar documentalmente de que ela está acompanhando, né, fiscalizando o serviço. Ela primeiro tem que ter tudo documentado, né? Diria que essa é a forma que teria realmente como se respaldar. Se porventura tiverem problemas decorrentes da qualidade do serviço, digamos assim, de fato, a empresa deveria ser notificada oficialmente, né, para vir e realizar os reparos que ela se comprometeu. Agora, qual é a grande questão? Na prática, isso não acontece, né? A gente tem fiscais mal pagos, fiscais mal treinados, muitas vezes pessoas que não detém o conhecimento para isso, lembrando que isso não é defesa, tá? Eu não tenho conhecimento, não interessa, você vai se capacitar, certo? Não é mais linha de defesa você alegar isso. Então, acontece muito realmente esses dois fatores, né? Mas principalmente, como você falou aqui no início, Murilo, se respaldar documentalmente, tirar fotos, né? Já acompanhei uma defesa, não vou nem entrar no mérito do objeto, tá? Mas que a pessoa acabou, infelizmente, até sendo presa, né? Mas que não tinha documentalmente nada de que tinha recebido aquele objeto. Não tinha fotos, não tinha um atesto, não tinha nada. Então, para todos os efeitos, aquele objeto nem existia, né? Então, nesse caso, não vou entrar aqui no mérito do que ela fez e não fez, mas essa é uma conduta que, digamos, te coloca numa linha de
responsabilidade pelo fato, certo? Então, se documentar. E aproveitando, Murilo, eu quero só deixar aqui uma observação ainda em âmbito contratual, no sentido de cobrar, tá? A gente tem a garantia do contrato, certo? Que é, inclusive, hoje bastante reforçada pela nova lei, até mesmo porque as seguradoras, elas podem vir, né, a ser chamadas a finalizar, tá, a execução de uma determinada obra, certo? Mas aí o que é que acontece? Alguns municípios não estavam exigindo a comprovação dessa garantia. Às vezes na pressa, às vezes do jeitinho, né? Ninguém sabe. Mas assinava o contrato e não exigia o comprovante da garantia do contrato, certo? Geralmente é o seguro garantia. Isso, exatamente. Aí o que é que aconteceu? O Tribunal de Contas, ele faz aquelas visitas surpresas. Ele chega, pega os processos, vai fiscalizar e de repente ele se deparou com um determinado município que simplesmente não tinha praticamente obra nenhuma tinha a comprovação do seguro garantia, né? O que é que aconteceu? Responsabilização do gestor. Então, são detalhes que você não pode se descuidar, certo? Uma simples garantia que você não exige ali o comprovante, né? Que resguarda o ente público, você pode também ser responsabilizado. São detalhes, entendeu? E olha só, pessoal, em relação a essa fiscalização, uma dica muito importante, tá? Então, nesses 17 anos que eu tive na Caixa, uma das coisas que eu vi é que a maioria dos contratos, de fato, não tem fiscalização, tá? O que acontece? É obrigado a ter o fiscal de obra. Então, o que se fazia muitas vezes? Ou pegava ali algum cargo comissionado, ou às vezes ali algum engenheiro que mora naquela cidade lá, que é filha do seu fulano lá, que é amigo do prefeito e tal, e aí falava assim, olha, para poder a gente dar continuidade nessa obra aqui, precisa, né, de uma RT de fiscalização e que tu assine aqui umas planilhas aqui para poder te receber. E às vezes o profissional, ou por desconhecimento do tamanho do risco, ele pensa assim, é só para assinar uma planilha, isso aí não vai cair na cabeça de ninguém, não vai matar ninguém, então eu vou matar aqui esses R$ 500 para eu brincar aqui no São João, por exemplo, né? Então, o que acontece? Ou por desconhecimento, ou porque realmente o cara está totalmente desesperado, ele aceita aquele dinheiro, muitas vezes ali uma migalha, para ele assinar uma planilha, para ele assinar uma RT de fiscalização. Então, o que a gente via, na verdade, é que o fiscal ele não ia na obra. E aí, pessoal, o que é importante você entender, tá? Que quando você assina uma RT de fiscalização, e principalmente quando você assina uma medição, você está testando que aqueles serviços lá, eles estão executados de acordo com o projeto. Tanto é que, por exemplo, o pessoal muitas vezes confunde e chama o profissional da Caixa, o fiscal da Caixa está vindo na obra. Não, a Caixa não é fiscal de contrato nenhum. Tanto é porque a Caixa, o profissional da Caixa, ele não está lá no dia a dia, né, para poder ver a execução. Então, o papel do fiscal é esse, é estar no dia a dia, vendo a execução, vendo se está sendo executado de acordo com o projeto, de acordo com as especificações. Então, em tese, o fiscal teria que estar todo dia na obra. Então, obviamente que o profissional da Caixa, por exemplo, que vai lá, ele vai fazer uma vistoria, né, visual. E aí ele vai pegar e falar assim, olha, tá aqui, ó, o fulano de tal assinou aqui a RT de fiscalização, ele assinou o boletim, manda pagar. Então, lá na frente, já teve caso também, viu, Magda, desse colega, nesse caso nem foi uma inexecução total, mas, tipo assim, eram umas 50 casas, né? Ele visitou umas 30 e 20 eram em povoados muito distantes, aí ele confiou. Disse, não, se essas 30 daqui eu já vi, tá tudo ok, vou assinar aqui. E depois, anos depois, o auditor foi procurar uma por uma e não encontrou 10, 15 casas dessas 50. E aí, como esse colega, no caso, era até concursado, ele, durante muito tempo, ele arcou solidariamente com o prejuízo, né? Então, era descontado o contra-cheque dele, aquele valor. Então, imagina aí, né, o tamanho do problema. Então, pessoal, tome muito cuidado, tá, com esse tipo de proposta. Às vezes, e a mesma coisa também eu vejo muito, até com a execução de obra também. Então, às vezes, o construtor vai lá, bota um mestre de obra na obra, preciso de uma pessoa para assinar RT de execução. E aí, muita gente chega e fala assim para mim, Murilo, quanto é que eu cobro para assinar uma RT de execução de uma obra? Não, peraí, tu tem que primeiro entender qual é o tamanho do porte da obra. Importante lembrar que se você vai assinar a RT de execução, você é responsável pelo que está sendo executado. Então, se eventualmente lá na frente der problema, você vai responder. Então, imagina, sei lá, é uma ponte, é uma passarela, aquilo depois desaba, né, e cai na cabeça de alguém lá e eventualmente leva a óbito. Um dos primeiros que vai responder é quem assinou a RT de execução. Então, até você, não, mas não foi eu que de fato executei. Não, mas você assinou a documentação. Então, tome muito cuidado. E aí, só a nível de curiosidade, viu, Maga? Teve uma história que foi a seguinte. Eu tinha uma namorada, muitos anos atrás,
E aí ela resolveu, né, que ia fazer uma ampliação na casa dos pais, né? Era num bairro assim mais periférico e tudo. E aí ela pediu meu apoio, né? Eu fui lá, olha, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né, nem é minha especialidade. Eu Uhum. vou chamar um colega meu, ele vai fazer um precinho camarada aqui para a gente fazer um projeto estrutural, né? Porque você vai colocar um segundo pavimento, etc e tal. E é importante, né, verificar as fundações, os pilares, etc. E aí, tipo assim, eu lembro que o valor do projeto que o colega cobrou, porque realmente era minha amiga, tipo, foi coisa de R$ 3.000, uma coisa assim. E aí, de uma hora para outra, ela falou assim: ah, não, Murilo, meus pais decidiram fazer com o Zé Lezinho lá, que é o Uhum. pedreiro que faz a ampliação da casa de todo mundo do bairro, e nunca deu problema. Eu falei assim nesse dia: ah, é? Então, ó, eu, Murilo, ó, tô fora desse negócio, viu? Só para te avisar, beleza? Beleza. Aí, os vizinhos lá, né, não sei por que motivo, denunciaram a obra para o CREA. E aí o CREA foi lá, bateu e exigiu alguém É para assinar a verdade. RT de execução. Aí tu sabe que ela veio pedir, né? Para mim. Disse, Murilo, assina a RT de execução. Eu, negativo. Eu não sei nem o que está sendo executado lá, eu te falei para fazer um projeto, tudo. Vocês estão fazendo lá de qualquer jeito, eu não vou assinar. Ah, Murilo, mas não vai acontecer nada. Eu falei, eu não sei. Até inclusive, um detalhe importante, se na segunda-feira o pedreiro chegasse de ressaca lá, no segundo pavimento da casa, tropeçasse e caísse no chão, quebrasse o pescoço e falecesse, quem era o responsável pelas condições simples do trabalho? Era eu que assinei a RT de execução, tá, pessoal? Então, assinar uma RT ou uma RRT, se você é arquiteto, é uma coisa de muita responsabilidade, tá? Então, não arrisquem, porque vocês estão assumindo uma responsabilidade ao assinar um documento como esse. Então, realmente avalie as condições, avalie se você vai ter uma remuneração adequada para aquele serviço que você vai precisar fazer, tá certo? Agora, Magda, para poder a gente encerrar aqui, eu tenho muito aluno que eles estão querendo entrar nessa área. Então, para pequenos empresários que agora viram, né? Ah, quer dizer que é fácil assim agora, eu posso participar de uma licitação eletrônica e tal. Quais são as dicas para quem está engatinhando na área, para que possa começar da maneira correta, com o pé direito, uma pequena empresa que quer enveredar nesse mundo das licitações de obras públicas? Pronto, pessoal, primeiramente, tá? Analisar se você tem pelo menos, digamos, a documentação básica. Eu começaria dessa forma, certo? O que é que eu faria? A gente até teve uma live, não foi, Murilo, que a gente passou algumas dicas gratuitas e online. Primeiro, eu veria a minha área de atuação. Onde é que eu vou atuar? Escolhi, certo? Eu entraria no site daquele município, daquele órgão, e baixaria alguns editais para entender como é que funciona, tá? Catalogaria a documentação necessária nesses editais. Ponto. Vejo se eu tenho essa documentação. Se eu não tenho, enfim, vou buscá-la. Teria um engenheiro, um profissional, certo, que tivesse conhecimento na formulação dessas propostas. Outro ponto também. Mapearia os concorrentes, porque tem sempre aquelas empresas que já são as cartinhas que estão sempre participando dos processos. Você sempre vai ver aquelas mesmas empresas, tá? E hoje em dia isso é fácil até a pessoa Sim, começar a conhecer os concorrentes, porque como são procedimentos online, ela sim. pode entrar só para assistir. Ela entra lá e fica assistindo, ela não precisa dar lance nem nada. Ela entra lá para ver como é que vai se desenrolar, ver como é que eles atuam, não é isso? Pronto, por exemplo, a plataforma Compras Gov, que até foi visualizada, né, na gravação, ela, por exemplo, é uma plataforma gratuita que você pode estar acessando e, claro, que o processo tem que ter ocorrido através dela, tá? E aí você pode acessar e visualizar, por exemplo, as empresas que participaram. Ela vai te listar os valores dos lances, nome, CNPJ, certo? Então você já vai conseguir mapear os seus concorrentes. Hoje, assim, para quem quer, a informação está aí dada no mercado, né? Mas eu diria que o determinante é ter realmente o profissional também que tenha um conhecimento, para você não participar de qualquer jeito, certo? Isso era o que eu faria, né? Se hoje eu fosse abrir a minha construtora tendo um engenheiro como sócio. Exatamente, pessoal. Então tome cuidado aí, porque assim, existe muita gente no mercado que vai participar de licitação, como eu falei, até na emoção, né? É. Então é assim, vê lá o valor e diz assim, posso baixar quanto? Ah, baixa aí 10%. Então, tipo assim, não faz de fato uma análise, né? Já teve muitos casos, eu até comento isso no curso, que a pessoa chegou querendo me contratar e eu entendo que o profissional, quando ele é um consultor, ele realmente precisa ter esse papel. Então já teve caso de eu falar para o cliente,
olha, tu me contratou para elaborar essa proposta para você participar dessa licitação, mas eu te recomendo a não participar. Por quê? Porque o preço está defasado, porque está faltando esse item aqui e esse item na planilha. A gente pediu a solicitação de esclarecimentos, né, para ver se o órgão público entendia que precisava adicionar, e o órgão público embarrigou na resposta. Então, olha, a chance de você ter um prejuízo nessa obra é muito grande. Então, eu, se fosse você, não participaria. Eu nem estou te cobrando para te dar isso, né? Ou seja, eu estou deixando de ganhar porque eu poderia muito bem fazer o meu orçamento aqui, te entregar e te vira, né? Mas a gente tem que ter essa consciência. E já teve, eu também conto essa história, alunos meus que entraram, né, afoitos nessa área, e aí contrataram lá um planilheiro, que às vezes nem engenheiro nem arquiteto mas que sabe mexer num programa de orçamento, Sim, sai reduzindo lá de qualquer maneira. Ele ganhou a licitação, mas depois teve sérios problemas para finalizar a execução. E o órgão público lá era um órgão público bem eficiente no sentido de não deixar ele, eu quero desistir, eu quero destratar. Não vai ter as penalidades e tudo. E aí, eu nunca me esqueço, ele trouxe para mim uma planilha Excel assim, bem rústica, mostrando assim, Murilo, depois de 2 anos, ele teve, sei lá, R$ 9.000 de lucro numa obra de quase 1 milhão. Porque, enfim, ele falou, pô, tinha vezes que eu precisava ir na obra que eu tinha que levar capanga comigo, porque eu já devia já os comércios da região todinha para poder finalizar essa obra. Então, assim, pessoal, e principalmente, tá? Quando é esse tipo de licitação eletrônica, a gente não pode deixar agir por emoção. Então, você tem que ter ali, você tem que formular a sua proposta, que seria a sua proposta ideal. Você tem que saber o seguinte, qual é o mínimo que eu posso ofertar para que eu possa ter lucro. Porque não adianta ganhar um contrato para ter prejuízo, né? Você vai ter aquela sensação, aquela dopamina, igual jogar no tigrinho, que você vai ganhar, mas não vai levar. No final, depois de 1 ano, de 2 anos, você vai ter uma gastrite, uma úlcera de nervoso. Então, a gente precisa saber, olha, eu não posso passar daqui. Passou daqui não é mais para mim. E não deixar, não, mas se eu diminuir aqui mais 1%, mais 2% eu vou conseguir ganhar, e às vezes fica essa disputa, e aí a pessoa é levada pela emoção, né? Chega no final, até ganha, mas não leva, porque no final das contas vai ter dificuldade para executar. Magda, para a gente finalizar aqui, queria que tu comentasse aí quais são, né, só reforçar aqui, porque eventualmente quem não assistiu aqui desde o início, quais são os serviços que você presta e como é que as pessoas te acham aí para caso precisem do seu serviço ou dos seus treinamentos? Pronto. Se você é licitante, né? Tanto nós temos o escritório de advocacia, que atua no contencioso, como assim, de repente, se você se sentiu ludibriado ao participar de um processo, né, nós prestaremos todo o apoio necessário, desde judicial, como também no Tribunal de Contas, tá? Nós temos também um setor de cobrança, também no escritório, onde, enfim, de repente, se você teve dificuldade de receber pelo serviço prestado, nós temos uma equipe que faz de forma rotineira essa cobrança, né? Inclusive, até mesmo administrativamente, nós temos tido bons resultados, certo? Até porque a gente preza muito em tentar exaurir a via administrativa ao máximo, porque quando vai para o processo judicial, somente precatório, né? E então é ruim para o licitante e é ruim para a gente, que só vai receber quando ele receber. Então, a gente também tem esse suporte, tá? Se você é gestor público, nós também fazemos a sua defesa, tanto criminal, desde que atrelada à licitação, tá bom? Como também no Tribunal de Contas, nós temos a equipe especializada que atua também nesse ramo, assim como também nós realizamos capacitações. De repente, você trabalha num órgão público que ainda está tendo dificuldade, não sabe fazer os artefatos como ETP, termos de referência, certo? Nós prestamos toda a consultoria necessária e, inclusive, temos oficinas para que essas pessoas coloquem em prática esse conhecimento e, de certa forma, traz segurança para todos, né? Inclusive, por exemplo, para o próprio ordenador de despesa, que é quem assina. Então, nós realmente tentamos ter um hub de serviços, todos voltados para a área de licitação. Aí, de repente, você é licitante, desde que não cause conflito de interesse, que alguns municípios realmente eu não tenho como atuar, né? Nós também te assessoramos desde a formulação da sua proposta, a participação dos lances, organização documental. Praticamente, a gente consegue abarcar todos os serviços voltados para a área. E você pode estar seguindo
a nossa empresa, né, que é o @efetivagov. Também temos nosso canal no YouTube, que já vai ter alguns vídeos essa semana, tá? Que o canal é muito novo. E meu e-mail também, que é contato@magdamatosADV.com. E nós estamos à disposição. Show de bola, pessoal. Então, olha só, dicas finais aqui, né? Então, seguir lá o perfil da Magda, porque ela, depois que a gente teve essa conversa lá em Fortaleza, ela disse que ela vai agora começar a usar as redes sociais com força, né? E eu vou ficar cobrando ela aqui para isso. E outra coisa também importante é lembrar que ela veio para São Luís, ela vai ter então esse conteúdo, esse módulo extra gravado lá no módulo de licitações, tá? Do nosso curso Master de Orçamento. Então, você que é aluno de orçamento aí, fica atento que logo, logo vamos ter esse módulo lá, tá certo? E se você então, construtor ou trabalha em algum órgão público e está precisando aí, né, dessa assessoria para algum desses casos, chame lá a Magda, que com certeza ela vai estar disponível para ajudá-los. Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos. Lembrar que estamos gravando esse nosso podcast aqui nos estúdios Elite, aqui em São Luís. Então, se você é de São Luís ou está passando por São Luís e quer gravar seu podcast, gravar seu conteúdo, nós temos essa estrutura aqui para lhe oferecer. E fique atento que logo, logo teremos mais episódios aqui do nosso EliteCast. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!